Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu já fiz um pequeno post, compartilhei, dizendo: atravesse o seu deserto, porque deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de travessia, e o deserto te leva para o seu destino profético. Muitas vezes nós maldizemos o deserto, reclamamos do deserto, nos acostumamos ao deserto, moramos no deserto e morremos no deserto, porque fazemos do deserto lugar de morada. Mas deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar onde Deus quer nos provar e aprovar. E eu sei que existem muitas crises que estão sendo vivenciadas nesse momento, de ordem tanto de saúde quanto emocional, financeira, conjugal, e cada um de nós tem atravessado o seu deserto à sua maneira. Mas eu preciso dizer para você nessa manhã que o seu deserto não define quem você é. O seu deserto não é um acidente de percurso. O seu deserto é um projeto de Deus para aperfeiçoamento da sua vida. A palavra de Deus diz que Jesus, antes de iniciar o seu ministério terreno, ele foi enviado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Então, se o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, por que o nosso deserto poderia ser diferente? Então, muitas vezes, o nosso problema não é a crise, a dificuldade que atravessamos, mas às vezes o nosso problema é que nós não conseguimos enxergar o sobrenatural de Deus ou a intenção espiritual do Senhor por meio do deserto em que estamos. E eu estava refletindo nessa manhã sobre esse texto de Êxodo 15, quando o povo sai do cativeiro da Babilônia e o povo começa então a celebrar, a cantar. Miriam começa a tocar tamborim e o povo começa a pular, e Moisés compõe um salmo de gratidão ao Senhor, dizendo: Deus é poderoso, lançou no mar carros e cavaleiros, quem é poderoso como nosso Deus? E tem esse momento de alegria, de festa, de júbilo, de celebração. E isso é muito importante na vida de um cristão, poder celebrar, poder glorificar, poder estar junto com os irmãos, tocar tamborim, bater palma, cantar e dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Só que quando acaba essa festa toda, eles têm na sua frente o deserto de Sur, a partir do versículo 22. Não é para ficar só cantando, dançando, pulando, gritando e dizendo glória a Deus. Na sua frente há um deserto para atravessar. E Moisés conduz o povo pelo deserto de Sur. E o povo não entende que está no meio de um processo. Eles olham para o deserto de Sur e veem naquele deserto a sua realidade. Mas aquele deserto era apenas uma circunstância através da qual Deus estava agindo. Imagina só a felicidade desse povo sedento, que estava reclamando do Moisés e dizendo: você nos trouxe para o meio do deserto para morrer aqui, e melhor seria ficar no Egito e tal, e brigando e questionando e chorando. E de repente esse povo encontra uma fonte de água. Que coisa mais preciosa, não é? Uma fonte de água no meio do deserto. Essa fonte de água era, além de ser uma fonte hídrica, ela era fonte de esperança, ela era fonte de vigor, ela era fonte de vida, ela era fonte de alegria, porque o ânimo se refez
quando aquela fonte foi encontrada, e então as pessoas correm para tomar daquela água, para beber daquela água no meio do deserto. E qual não é a surpresa deles quando eles descobrem que a água é amarga? Uma esperança que não foi concretizada, uma esperança que levou à frustração, uma expectativa que não foi realizada. E elas se voltam para Moisés, se esquecendo novamente de que tudo é um processo de Deus e que é Deus que está conduzindo o povo. Eles se voltam para Moisés e começam a reclamar da água. E Deus diz para Moisés: corta o galho de uma árvore, joga dentro da água, e a água será transformada em água boa, água doce, água para beber. E é o que Moisés faz. Ele corta a árvore, o galho, joga na água, a água fica doce. E o povo se satisfaz com Mara. Mara quer dizer amargura, lugar amargo. Mas pelo fato do povo ter conseguido saciar as suas necessidades naquele poço de amargura, pela necessidade de Deus, pela sua misericórdia, ter transformado o lugar de Mara, o lugar de amargura, o lugar de águas amargas, em um lugar de água doce, o povo resolve ficar ali. Perderam de novo a perspectiva de que tudo é um processo. O deserto de Sur foi um processo. Mara também é um processo. Quantas vezes nós paramos no meio do processo porque encontramos algo que satisfaz os nossos anseios e desejos? Não continuamos a caminhada porque nos apegamos a um poço que foi colocado ali para servir de refúgio provisório. Porque não era em Mara que Deus tinha preparado a sua vontade, o seu querer para o povo. Mas o povo quis ficar em Mara. A água amarga ficou doce, então vão ficar por aqui mesmo. Mas aí Deus chama Moisés e diz: caminha com esse povo daqui. Eu acho que uma das maiores demonstrações de obediência ao Senhor não é quando tudo está mal e você caminha para as coisas boas, mas é quando tudo está bom e você caminha para as coisas ótimas. Quando você larga a acomodação daquilo que satisfaz a sua necessidade nesse momento e caminha mais uma vez numa perspectiva de fé, crendo que lá na frente algo melhor virá. E Deus disse para Moisés: o povo não vai ficar no deserto de Sur, o povo não vai ficar bebendo da fonte de amargura de Mara, o povo vai caminhar e vai voltar para o deserto, vai voltar para a areia, vai voltar para a escassez. Largar Mara deve ter sido algo complicado, não somente para Moisés, mas também pode ter sido algo complicado principalmente para o próprio povo. Mas Deus mandou, e quando Deus manda, quando a nuvem levanta, quando a coluna de fogo sai, quando Deus aponta o caminho, por mais que a gente esteja confortável, é hora de caminhar. Então Mara foi deixada para trás e o povo seguiu o Senhor. Seguiu o Senhor por um tempo. O texto não diz quanto tempo foi,
Mas de acordo com a palavra que Deus havia dado, o povo seguiu Moisés. E ao seguir Moisés, o povo chegou em Elim. Elim era o oásis. Elim possuía 12 fontes de água. Imagina, Mara era um lugar de água amarga que ficou doce para satisfazer uma necessidade. Mas Elim era o lugar onde a provisão de Deus estava preparada. E em Elim haviam 12 fontes, uma fonte para cada tribo. Abundância, plenitude, bênção daquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Ao largar Mara e entrar de volta no deserto, caminhando e entendendo que Deus nos conduz num processo de aperfeiçoamento, o povo chega a Elim. E lá em Elim haviam já preparadas para o povo 12 fontes de água boa. E não só isso, mas também 70 palmeiras para dar sombra. E o povo acampou em Elim e ficou um bom tempo ali. Querido, deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de provação, de tentação. Mas é no deserto que Deus revela a sua vontade, o seu querer, o seu sustento. É no deserto que a rocha derrama água. É no deserto que o maná cai toda manhã. É no deserto que codornizes descem para satisfazer a fome de carne. É no deserto que nós aprendemos a viver na dependência do nosso Deus. Não podemos fazer do deserto o nosso lugar de habitação. Não podemos parar no deserto e crer que o deserto vai nos matar, que o deserto vai nos consumir, que o deserto vai nos destruir. Porque se você olha para o deserto, você perde a esperança. Mas quando você olha acima do deserto, você vê uma coluna contra o sol. Você vê uma coluna de fogo te protegendo contra a negritude da noite e o frio causticante da madrugada. E seguindo a nuvem, você vai diretamente para o seu destino profético, para o lugar para onde Deus te chamou, para que ali você possa ser suprido, você possa ser saciado de todas as formas, você pode enfrentar o refrigério do Senhor e, acima de tudo, você possa ser produtivo e abençoado na presença do Pai. Os desertos que atravessamos não são para nos reprovar. Os desertos que atravessamos são para nos aprovar no Senhor. Eu senti, ao fazer esse devocional, o desejo de compartilhar aqui no Instagram tudo isso que Deus tem falado ao meu coração. E eu quero dizer para você, não olhe para o deserto, olhe para a nuvem, olhe para o Senhor, olhe para o direcionamento. Se a nuvem levantou e saiu, não fique com a fonte de Mara, vai atrás da nuvem e ela vai te levar para Elim, ela vai te levar para o oásis do Senhor, ela vai te levar para o provisionamento de Deus sobre a sua vida. Que Deus possa ter te abençoado tão ricamente quanto me abençoou ao fazer esse devocional e ao ler esse texto. E eu quero aproveitar para te fazer um convite. Hoje, às 19h30, lá no
Instagram da nossa igreja, da Pibilar, nós estaremos tendo o primeiro programa Papo de Vida, Conversa de Vida. Nós vamos estar conversando com o pastor Ricardo Brandão, que é teólogo, psicólogo, escritor, conferencista, e ele vai estar falando sobre como podemos viver bem com as nossas emoções, enfrentando as dificuldades e as crises, como ajudar pessoas que estão passando por depressão, como vencer o desejo de suicídio, como atravessar os nossos desertos existenciais e sermos bênçãos na presença do Senhor. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa nossa primeira live, que Deus possa estar te abençoando e que você possa compartilhar com outras pessoas. Dá um link, dá um like, nos siga e estamos juntos aí para compartilhar aquilo que Deus tem falado a cada um de nós. Amém? Um beijo no coração, que Deus possa fortalecer a sua vida em nome de Jesus.